Corpo significa templo. Corpo significa a nossa casa, na verdade. Corpo significa a nossa matéria, o nosso local, onde a gente pode se comunicar, onde a gente pode se expressar, né? Através de um abraço, através de uma conversa, através de um cheiro, um beijo, né? Me remeto a corpo, eu sempre coloco como exemplo a terra. Então, eu acredito que para você estar bem, né, para você ser completo, você precisa ter, ser centralizado, você precisa ter todos os conhecimentos existentes, principalmente dentro de você, até porque o corpo, ele, embora seja uma matéria, mas ele tem todos os componentes que fazem essa ligação, para que ambos funcionem perfeitamente. A questão relacionada ao corpo, saúde e cuidar estão todas interligadas, né? Porque para você ter saúde, você tem que cuidar do seu corpo. E eu cuido do meu corpo tendo cuidado com a alimentação e praticando o esporte. O corpo para mim é a minha parte física, o meu eu, o que eu utilizo de mim. Acho que o corpo é isso. Na minha concepção, corpo é você se amar, primeiramente, amar o seu corpo, não pensar nos rótulos, porque rótulos não faz bem à saúde. Você querer um corpo em ter uma forma em 3 meses, em tomar remédio e depois passar mal, e isso não é você se amar. O que eu penso é o seguinte, que o nosso corpo é uma dádiva de Deus e que ele, bem cuidado, ele vai nos trazer uma vida saudável. Para isso nós precisamos, tanto eu como todos nós, precisamos de uma higiene, uma alimentação adequada, exercícios físicos. Só assim, com esses elementos todos combinando bem, podemos viver e ter uma vida adequada, uma vida bem saudável. Corpo para mim é a nossa representação física no espaço, ou seja, é aquilo como a gente se posiciona, como a gente interpreta as situações vividas, enfim, tudo que engloba o viver. E é a partir do corpo que a gente consegue compreender todas as sensações, sejam elas físicas, emocionais, enfim, no geral. Corpo. O corpo é algo que devemos amar e se sentir bem. Quando eu penso no corpo, eu penso como uma estrutura que comporta a nossa alma e que reflete quem nós somos e o que sentimos. O corpo é uma máquina. É uma máquina dividida em várias partes, em que cada parte é responsável por determinada função. E dependendo do histórico de vida, dos cuidados, e com o passar do tempo, essa máquina precisará algum momento de manutenção. O corpo para mim é uma qualidade de vida, né? Eu acho que a gente tem que se policiar muito, né, em estar bem. O surf já me proporciona isso, né? Como atleta eu me cuido bem mais, eu procuro me alimentar melhor, procuro ter uma qualidade de vida surfando, praticando exercícios físicos e na verdade a gente é o que a gente faz, na verdade, né? Saúde, não dá para falar de saúde que não seja o bem-estar. Saúde é bem-estar. A gente tendo saúde, com a saúde em dia, a gente tem
um bem-estar aprimorado, ou seja, estar de bem com a família, estar de bem com nossas relações, seja familiar, amorosa, financeira, a saúde em dia, como bem-estar, como eu falei anteriormente. Então, saúde é você estar bem fisicamente, né, e mentalmente. Eu acho que está muito interligado com essa questão do psíquico e o corporal. E a saúde realmente esteja em dia, é a mesma coisa de eu chegar e fazer o cultivo da terra. Eu tenho que ter uma preparação, eu tenho que ter um cuidado, né, principalmente com relação à saúde. Então, assim, para mim estar bem, eu tenho que carregar comigo todos esses componentes que façam eu me sentir bem. E quando Saúde é um complemento de bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Sobre saúde, eu interpreto que seja algo muito amplo, mas que de certa forma está interligado ao cuidar e ao corpo. Então, a saúde é um reflexo do cuidado do seu corpo, ou seja, como você lida com as situações, como você interpreta as situações e como você deixa ela refletir no seu corpo. Ou seja, se você tem uma situação triste, uma situação ruim, de fato você vai ter uma resposta no seu corpo que não é uma sensação boa. Então, acredito eu que a saúde é um reflexo de tudo como a gente vive na sociedade. Já a saúde está diretamente relacionada à vida, de modo que sem ela a humanidade não teria avançado a um ponto que está. Saúde é um estado completo de bem-estar. Bem-estar físico, mental, social. Não configurando apenas a ausência de doenças, e sim o sentir-se na maior plenitude de bem-estar. A saúde, ela é um conjunto de bem-estar mental, físico e social. Nessa parte, eu acho que a gente tem que cuidar do corpo, praticando atividade, cuidando da nossa alimentação e ter um bem-estar social com a comunidade e com os membros da família. Saúde, é importante a gente cuidar da nossa saúde, mas primeiramente é importante a gente cuidar do nosso corpo. Se eu me amar da forma como eu falo, não me amar por rótulos, eu dessa forma estou cuidando da minha saúde, porque é importante a gente primeiramente amar o nosso corpo para a gente cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, consumir alimentos saudáveis. Saúde é importante, né? A gente manter a alimentação, o peixe, o caranguejo, a lagosta, tudo serve para manter a saúde agitada. Saúde é cuidar bem da saúde, se alimentar, ter higiene, ter... A saúde é tudo, a gente tem que se preocupar muito com ela, fazendo exames anuais, né? No qual a gente vai saber tudo que a gente que está acontecendo com o nosso corpo. Eu acho que é muito interessante que todos possam fazer isso e praticar esporte. Cuidar, tanto individual, né, pessoal, para que você esteja bem onde quer que você esteja e fazendo suas autoavaliações, você estando centralizada, tendo noção do espaço ao qual você se encontra, e acredito que eles são primordiais. E falando... Cuidar representa uma atitude de preocupação, cuidado e um envolvimento afetivo para com o outro. O cuidar é você fazer exames rotineiros, se não rotineiros, pelo menos anualmente. O cuidar é o seu bem-estar físico e mental.
Você tá de bem e ver os seus familiares ou alguém que você gosta também estar bem. Esse cuidar não só seu, mas o cuidar do ambiente em que você A gente deve cuidar do nosso corpo como a gente cuida da nossa saúde. Se exercitar, fazer um exercício, correr uma bola, fazer algum esporte, praticar um surf, jogar um vôlei, atirar de flecha, lançar uma lança. Isso é cuidar de si, cuidar do... Em cuidar da minha vida, assim como é para fazer. Todo dia tomar um banho, 2, 3 banhos, trocar de roupa, se pentear, buscar perfume, se ajeitar. Cuidar do corpo, é a saúde, né? O movimento, o médico, né? Para saber da saúde da pessoa, pressão, e a alimentação também, né? Que a gente se alimenta, né? Para manter o corpo saudável. Sobre saúde, eu interpreto que seja algo muito amplo, mas que de certa forma está interligado ao cuidar e ao corpo. Então, a saúde é um reflexo do cuidado do seu corpo, ou seja, como você lida com as situações, como você interpreta as situações e como você deixa ela refletir no seu corpo. Ou seja, se você tem uma situação triste, uma situação ruim, de fato você vai ter uma resposta no seu corpo que não é uma sensação boa. Então, acredito eu que a saúde é um reflexo de tudo como a gente vive na sociedade. Na verdade, o cuidar, eu acho que engloba tudo isso que a gente falou antes, né? O cuidado do nosso corpo, a saúde do nosso corpo e o cuidar não só de nós, mas das pessoas que a gente ama em geral, né? Hoje... O cuidar, ao meu ver, ele se relaciona com a tentativa de proporcionar um bem-estar, que pode ser tanto pessoal quanto para as pessoas que estão à nossa da pandemia, hoje nas comunidades indígenas, né, as tradicionais, a gente está sofrendo muito com relação a esse assunto, né, que não era, né, esse vírus que não era esperado, acredito, por ninguém. Então é onde eu coloco justamente essa ligação do corpo, saúde e cuidar, que a gente precisa estar bem para estar passando por esse momento que nos enquadramos. Esse momento é um momento de estar cuidando de si e cuidando do outro. Por quê? Porque a gente faz a utilização de máscara. No momento eu não estou de máscara porque o ambiente está favorável, não tem muita gente, então eu decidi estar sem ela. Mas a gente tem que estar tendo esse cuidado conosco e com o outro. Esse problema desse vírus mundial, essa pandemia, principalmente agora que está afetando o nosso estado da Paraíba, fez com que nós como pessoas, nos juntasse mais com nossos familiares, nos amasse mais, porque a gente estava afastado de cada um. Trabalho em cima de trabalho, estudo em cima de estudo, a gente não tinha tempo de sentar numa mesa para comer em família, não tinha tempo. Nesse momento eu estou sentindo muito angustiada porque a gente não pode andar, não pode sair de dentro de casa, a canto nenhum, só ali dentro de casa. E a pandemia em minha vida é um momento muito crítico, que devemos se cuidar da família e refletir sobre o atual momento que estamos passando. O que vivemos hoje agride diretamente no que possamos conceituar a saúde, já que vivemos em isolamento social devido à pandemia, onde convivemos com um inimigo invisível
super potente e que precisamos seguir regras que, ao meu ver, são regras severas, onde a gente acaba perdendo o nosso direito de ir e vir, onde a gente acaba perdendo a nossa rotina de trabalho, rotinas de estudo, rotina até de conviver de perto com os nossos entes queridos. Então, é preciso, além de muita paciência, buscar outros horizontes, outras formas para que a gente possa reduzir ao máximo o dano causado por esse isolamento social, que é muito importante no momento, e torcer, né? Torcer para que a ciência encontre logo a cura e que a gente possa conviver de novo, né? Voltar à nossa vida normal de novo. Sendo que a gente está passando por uma fase muito difícil, que é a pandemia, mas que de certa forma isso traz uma reflexão de como você estava vivendo o antes. Para mim, eu estou levando essa pandemia como o fim de um mundo para o começo de outro mundo. Ou seja, eu estou pensando mais pro lado positivo. Sobre essa doença aí, a gente tem que ter cuidado, né? Porque mudou, né? Porque a gente não fazia isso de ir para o mar com máscara. E hoje a gente está indo. Porque é obrigado, né? Se a pessoa quer manter sua saúde, tem que ter cuidado. Em relação à pandemia, né, gerou-se a necessidade do isolamento social e isso fez com que as atividades cotidianas elas fossem reduzidas a um ambiente doméstico, que de certa forma afeta a questão da saúde psicológica e tanto da saúde corporal, né? No meu caso, eu tento me manter motivada para realizar exercícios físicos, mas às vezes é um pouco complicado, já que eu não disponho de uma estrutura adequada para fazer isso. Mas eu sempre gosto de procurar dicas na internet para me manter ativa e ultrapassar esse período da melhor forma possível. Refletindo um pouco sobre a pandemia, se está afetando as tarefas cotidianas, estão afetando todas praticamente. Mas eu ainda consigo fazer uma caminhada aqui no campinho, perto da minha casa, corro um pouquinho e faço alguns exercícios físicos acompanhando o professor da academia, né? Mas em casa praticamente não saio e quando saio procuro sempre usar máscara e álcool em gel. A pandemia, no momento, eu acho que é a coisa pior que está acontecendo para o mundo inteiro, para a humanidade. Porque essa pandemia está nos trazendo muita tristeza, muita dor, porque são muitas mortes ceivadas por ele. Infelizmente, nós temos que pedir a Deus para que mande uma vacina para que nós possamos, através dessa vacina, ser socorridos e exterminar esse coronavírus. Acho que a gente está convivendo, acho que há 3 meses, com um inimigo invisível. Então, a gente tem que ter muito cuidado, na verdade. Sempre usar máscara, álcool, né? Sempre ando com álcool, máscara. E minha vida está normal. Tenho ido surfar. Quando não, na maré seca, eu pego minha esposa e meu filho, a gente vai correr na praia, vai dar um pedal de bicicleta. E tá sendo, minha vida tá assim, esporte, casa, trabalho, casa, sempre se protegendo.